Salus saltem iustorum ad Domino, et protector eorum est. A salvação dos justos, porém, está no Senhor, e o próprio Deus será o seu protetor. Reverenda irmã, amados irmãos, podeis vos sentar. Celebramos hoje, com muita alegria, a festa deste grande santo, universalmente conhecido, que é o glorioso São Januário, cujo sangue milagrosamente se liquefaz na data da sua festa. Busquemos então meditar na vida deste grande santo para saber o que é que a sua vida traz para nós de exemplo, para que possamos também nós viver como ele viveu esta vida divina, esta vida na graça de Deus no nosso cotidiano. Este santo, São Januário, nasceu entre as cidades de Benevento e Nápoles, na Itália, por volta do ano 270, ou seja, na segunda metade do século III. Vinha ele de uma família muito rica, muito nobre, a família dos Januarii, ou seja, uma família patrícia muito rica, consagrada a Jano, um deus pagão, uma divindade romana. Com a graça de Deus, tendo a fé se difundido no Império Romano, muitas pessoas e também a família de São Januário se converteu. São Januário, durante toda a sua vida, desde a sua mais tenra idade, foi sempre um homem de grande piedade. Ele já era conhecido por todos como um jovem de oração. E não somente era conhecido pelo dom insigne da oração, mas, sobretudo, admiravam nele a sua grande caridade para com os pobres. E de tal modo era esse jovem caridoso que conquistou a admiração tanto dos pagãos como dos cristãos. E justamente por conta dessa grande virtude que ele possuía, ele foi eleito, aclamado pelo povo, como bispo de Benevento. E justamente como bispo, de tal modo viveu com piedade, com devoção, com caridade, que já em vida era estimado como santo por todo o povo, que buscava sempre estar com ele, buscava sempre imitar as suas belas virtudes. E nesse grande amor a Deus, São Januário buscava sempre estar atento àquilo que Deus tinha a dizer para ele. Em cada circunstância da sua vida, ele buscava discernir qual era a vontade de Deus. Nesse sentido, aconteceu uma bela história na vida de São Januário. Ele estava então ouvindo um sermão. Um diácono que era muito amigo seu, chamado Sócio, estava pregando na igreja. E enquanto este diácono pregava, São Januário viu que uma luz, uma grande luz, uma chama, apareceu sobre esse jovem diácono. E por uma luz divina, ele interpretou que aquela luz, aquela chama, simbolizava, na verdade, a grande glória do martírio. Ou seja, ele percebeu, por inspiração de Deus, que aquele jovem seria martirizado. E vendo, então, reconhecendo que o martírio, na verdade, não é um castigo, mas uma grande graça, ele pediu igualmente a Nosso Senhor a graça de também ele ser mártir da fé. Foi então, pouco tempo depois dessa visão, o diácono preso. E tendo sido esse diácono preso, como ele era muito amigo de São Januário quis fazer a ele uma visita. Fez então a visita e buscou também interceder junto às autoridades romanas, pedindo a soltura daquele bom diácono, daquele bom cristão. E justamente esse pedido
E por meio desse pedido, ele já estava se denunciando como cristão. Em razão desse fato, em razão desse pedido pela soltura do diácono, foi ele também preso e por ordem do imperador Diocleciano foi então decapitado por volta do ano 305 da era cristã. Sendo ele já reconhecido como santo, uma fiel piedosa, vendo aquele corpo do seu bispo decapitado, buscou recolher como lembrança, como relíquia, o sangue daquele mártir que derramou o seu sangue por amor de Jesus, para que servisse de exemplo para todos os cristãos. E justamente aquele sangue operou muitos e muitos milagres, e sobretudo esse milagre que se repete até nos nossos dias. Esse milagre da liquefação, o sangue que se liquefaz todos os anos. Inclusive, hoje, quando o arcebispo pegou a relíquia do sangue de São Januário nas mãos, aquele sangue que estava então coagulado, em estado sólido, se liquefez nas mãos do arcebispo. Portanto, amados irmãos, este milagre que todo ano se repete, da liquefação do sangue de São Januário, tem para nós uma importância muito grande. É este sangue que se liquefaz, que deve servir para solidificar a nossa fé. Que esse sangue liquefeito possa então consolidar a nossa fé. Justamente a nossa fé deve ser uma fé sólida. E a nossa fé deve ser sólida por 3 razões. Primeira razão, como disse o apóstolo São Paulo na epístola, Justus ex fide vivit. O justo vive da fé. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma fé firme, uma fé verdadeiramente sólida, para que possamos sempre crescer no projeto de Deus para a nossa santificação, para a nossa salvação. Por uma segunda razão, a nossa fé deve ser sólida para que possamos propagar a fé. O cristão deve ter vivo esse desejo no coração de propagar a fé que nosso Senhor nos ensinou. Lembrando aquelas palavras do próprio Jesus: ide e ensinai a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos então que ter no nosso coração esse desejo de atrair as almas para o bom Jesus, de propagar a nossa fé. E por fim, nós devemos ter uma fé consolidada justamente para fortificar a nossa paciência. No meio dos nossos sofrimentos é necessário que fortifiquemos a nossa fé. Que a fé seja para nós o amparo, que seja a luz da nossa vida. De modo que estejamos também dispostos a derramar o nosso próprio sangue em defesa dessa fé que nós recebemos no nosso batismo. Peçamos então no dia de hoje ao bom Deus, peçamos também à Santíssima Virgem, Rainha dos Apóstolos, que faça crescer no nosso coração essa fé e o desejo de propagar essa fé recebida por graça de Deus. E peçamos também a São Januário essa graça de que possamos também nós estar dispostos a dar a própria vida em defesa da Santa Fé Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma. São Januário, Rogai por nós.